Vejam, estamos vivendo em um tempo muito solene e é por isso que Deus quer que estejamos preparados antes que seja tarde demais. E então, antes de chegarmos a 2025, um ano nada comum, há duas coisas que eu quero mencionar, porque esses pequenos segmentos de 30 minutos não são suficientes para nos preparar para o que realmente está por vir. Estamos em um estado religioso tão terrível, onde a verdade não está sendo ensinada em nossas igrejas ou onde quer que estejamos, que precisamos de algo que nos coloque de volta em posição de nos levantarmos e terminarmos a obra. Essas doses críticas de 30 minutos não são suficientes para realmente nos preparar. Deus disse-nos para seguirmos em frente com fé, porque não nos resta mais muito tempo. 2025 é um ano nada comum. Eu detesto ter que fazer isso, mas preciso interromper nossa transmissão mensal regular com este anúncio profético especial, porque isso é muito importante. Quando você ouvir esta primeira transmissão brilhante, você já terá ouvido algumas das últimas notícias, incluindo o fato de que o Papa Francisco está morto. Agora, irmãos e irmãs, isso significa para nós, é mais uma evidência de que a escrita está na parede. A morte do Papa Francisco é profético por natureza, e sempre que algo tão grande acontece com o Papa, isso deveria nos deixar saber o que isso realmente significa. Na verdade, quero ler uma declaração do livro Testemunhos para Ministros, página 117, e ela vai até a página 118. O profeta de Deus diz: todos precisam de sabedoria para investigar cuidadosamente o mistério da iniquidade, falando do homem do pecado, que tem um papel tão importante no desfecho da história desta terra. Portanto, o Papa está em grande parte contribuindo para o desfecho da história desta terra. E isso significa, então, que a morte deste Papa faz parte do desfecho da história desta terra. De fato, o profeta diz que no exato tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e lhes deu uma mensagem para transmitir, e ele os chamou para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo, que pensou em mudar os tempos e as leis e oprimiu o povo de Deus, que se manteram firmes para honrá-lo, guardando o único sábado verdadeiro, o sábado da criação como santo para o Senhor. Vejam, o que está acontecendo agora e está contribuindo para a aprovação de uma lei dominical. Como isso acontece? Agora, irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz exatamente o que o profeta diz. Tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz. Vocês sabiam que a Bíblia nos diz que Jesus não pode vir até que haja uma revelação especial do homem do pecado? Na verdade, peguem suas Bíblias e abram no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e no verso 1, a Bíblia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como vinda de nós, falando de um falsificador, de uma imitação, como se o dia de Cristo estivesse próximo. Então diz, para não se enganarem quanto à vinda de Cristo, porque há um arranjo ordenado que precisa acontecer antes que Jesus possa vir. O apóstolo diz no versículo 3, deixem-me dizer o que é, não deixem que ninguém, de maneira alguma, os engane, porque aquele dia a respeito da segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado como o filho da perdição. Então, antes que Jesus possa vir, tem que haver uma revelação, uma manifestação daquele homem do pecado que se opõe. O versículo 4 diz: e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado. Então, para que ele, como Deus, assentado no templo de Deus, mostrasse que é Deus, então a Bíblia nos fala sobre um homem que afirma ser Deus.
E antes que Jesus possa voltar, esse homem deve ser exposto. E há somente uma mensagem que pode fazer isso. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse, capítulo 14. Este Evangelho eterno nos foi dado por esta razão. Agora, isso aconteceu pela primeira vez na primeira apostasia. Foi isso que permitiu que o homem do pecado fosse apontado pela primeira vez. Mas, meus irmãos e irmãs, Apocalipse capítulo 13, verso 3 diz: E eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua ferida mortal seria curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso significa que deve haver uma segunda vez desta exposição, revelação e manifestação deste homem do pecado. Aconteceu quando a besta e o Papa subiram ao poder. Isso acontecerá novamente após o fim da ferida mortal. Agora, não temos tempo para entrar em detalhes sobre essa profecia nesta transmissão, porque a transmissão regular nos leva por uma linha de estudo, mas na próxima transmissão explicaremos exatamente onde isso se encaixa. Por quê? Porque há aqueles cujos olhos não foram ungidos pelo Espírito Santo e que realmente acreditam que a morte do Papa Francisco destruiu a profecia ou que houve um mal-entendido sobre o lugar do Papa Francisco na profecia. Há aqueles que vão à internet e escrevem pequenos artigos e dizem: "Oh, nós pensamos que este era um homem profético, o Papa Francisco, mas ele está morto agora." E então a profecia, algumas pessoas estavam erradas na profecia. Mas, meus irmãos e irmãs, os únicos que diriam isso são aqueles que não entenderam. Vejam, escutem. O Papa não é ele próprio todo o papado. O Papa é um sistema. Pensem nisso. A profecia é que o papado, o sistema da Igreja Católica Romana, esteve no poder por 1260 anos. Mas agora, meus irmãos e irmãs, nenhum homem vive por 1260 anos. Nenhum membro de uma igreja vive 1260 anos. Não estamos lidando apenas com uma pessoa, mas estamos lidando com o sistema do papado, com um homem à frente, chamado Papa. Então, cada Papa tem seu lugar na profecia. E se você estudar a ferida mortal, você descobrirá que foi preciso mais de um Papa para realmente causar a ferida mortal. E será preciso mais de um Papa para curar completamente a ferida mortal. E cada um dos Papas tinha seu lugar. E este Papa Francisco foi um Papa profético. Pensem nisso. Ele foi o primeiro Papa das Américas. Ele foi o primeiro Papa que declarou abertamente ter sido um jesuíta. Ele foi o primeiro Papa que demonstrou apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso nunca aconteceu. Ele foi o primeiro Papa a vir para a América e pisar nos corredores do Congresso, que é o lugar onde a legislação acontece. Se houver uma lei dominical, ela deve passar pelo Congresso. E o Papa Francisco foi o primeiro Papa a pisar no Congresso. Este foi realmente um Papa profético e fez a sua parte. Mas ainda há uma última peça neste quebra-cabeça. E eu vou lhes dizer, meus irmãos e irmãs, uma coisa a vocês. O próximo Papa que virá será muito sério por natureza. Nós vamos lidar com isso nos próximos primeiros vislumbres, onde veremos os primeiros vislumbres da verdade e veremos o que esse novo Papa fará para concretizar a cura da ferida mortal. Meus irmãos e irmãs, esta morte do Papa é mais uma evidência que nos mostra que 2025 é um ano nada comum. Então, ao estudarmos neste mês, vamos nos dedicar e dedicar nossas famílias a Deus para que possamos nos preparar-se. Ó Pai que estás nos céus, estamos vivendo em um tempo muito solene. Podemos ver, Senhor, que 2025 realmente é um ano nada comum. E queremos entender o que esses eventos atuais significam à luz da profecia bíblica.
Queremos ser capazes de captar os primeiros vislumbres da verdade e, por meio do estudo fervoroso, nos prepararmos e usá-los para poder usá-los como um meio de ajudar muitos outros. Pai, abra os nossos olhos e os de todos os que estão ouvindo, todos que estão sob o som da minha voz. Eu oro para que o Espírito Santo esteja em cada lar e que o Senhor exclua qualquer coisa que possa nos distrair e que o Senhor fixe em nossas mentes, em Jesus e na sua verdade nestes últimos dias. Abençoe-nos agora enquanto estudamos. Nós agradecemos porque pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Agora vamos pegar nossas Bíblias e abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Vocês se lembram disso, da última vez que começamos com esse texto. Este é um texto tremendo com o qual precisamos começar, porque não estamos vivendo hoje em uma época comum. Estamos vivendo no momento mais solene e significativo de todas as eras. Não estamos vivendo no começo dos tempos, mas estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra. E a melhor coisa que podemos fazer agora é aprender a conhecer a Deus como um amigo próximo, íntimo e pessoal. Mas nunca conheceremos a Deus como um amigo próximo, íntimo e pessoal, a menos que aprendamos a estudar a palavra de Deus. De fato, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ver o que a Bíblia diz, começando no versículo 15. Vamos ler isso juntos. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E então, teremos que aprender a estudar a Bíblia, a entendê-la, de uma maneira que possamos conhecer Jesus e entenderemos a verdade sobre estes últimos dias. E estaremos em uma posição em que poderemos nos preparar e ajudar a outros. Vejam, meus irmãos e irmãs, se estudarmos a palavra de Deus, reconheceremos que estamos vivendo em um tempo nada comum, que 2025 realmente é um ano nada comum. E não é porque eu digo, mas veremos que é porque os fatos e as evidências dizem isso. Mas temos que saber o que estamos procurando. De fato, no livro de Mateus, capítulo 24, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, e vamos perceber que a única maneira de vermos que há coisas que estão acontecendo agora mesmo. Vejam, há coisas acontecendo no governo da América e em todos os países ao redor do mundo que provam, sem sombras de dúvidas, que estamos vivendo os momentos finais da história desta terra. A escrita está na parede e nos mostra claramente evidências empilhadas sobre evidências do que está acontecendo, mas não sabemos o que estamos vendo. E então, por não entendermos o que devemos procurar, é fácil olhar diretamente para os sinais e não saber. Veremos que há 3 grandes coisas acontecendo no governo Trump bem agora, às quais precisamos prestar atenção. Algo está acontecendo nos governos que Deus quer que entendamos. De fato, no livro de Mateus, capítulo 24, vocês se lembram da pergunta memorável que foi feita no versículo 3. E no versículo 3 diz: e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo? E queremos notar que no versículo 32, estamos pulando para o versículo 32, a Bíblia então nos diz que eles não deveriam duvidar se estavam vivendo no fim do mundo e se perguntar quais seriam os sinais. Jesus disse que esses sinais seriam visíveis, que poderemos vê-los. Que devemos ser capazes de ver e entender. Vocês se lembram que Jesus disse muitas vezes: como você está? De fato, no próprio capítulo 24, ele disse: quem lê, entenda.
Deus quer que sejamos capazes de ver e entender. Vejam, o versículo 32, em Mateus capítulo 24 e o versículo 32, e diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus deu um sinal e usou o mundo natural e disse que no mundo natural, quando vocês verem as folhas nas árvores, vocês sabem em que estação ou época vocês estão. Quando as folhas caem, vocês sabem que é inverno. Quando as folhas voltam, vocês sabem que é primavera, como o que está acontecendo agora. E então Jesus, aquele grande príncipe dos mestres, aquele grande mestre, ele disse no versículo 33, ele usou isso nesta grande lição objetiva, no versículo 33. Ele diz o mesmo, e em outras palavras, assim como no natural, assim também no espiritual. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, agora observem que não foi dito que isso iria acontecer e que simplesmente aconteceria e ninguém saberia. Ele disse que quando vocês virem, isso significa que será visível, haverá coisas que deveríamos procurar. Ele diz que quando vocês virem todas essas coisas, saibam ou entendam que Ele está próximo às portas. E então ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então Deus queria que pudéssemos ver certas coisas para saber e entender se estivéssemos na última geração. E em 2025, se entendermos isso, saberemos que o que estamos vendo é uma evidência de onde estamos neste momento final da história da Terra. E então, meus irmãos e irmãs, é por isso que Deus quer que saibamos o que procurar. E mesmo com os primeiros vislumbres, nunca conseguiremos juntar as peças, a menos que saibamos o que procurar. Agora, o que estamos procurando? Várias coisas, mas vou destacar algo bem específico. Em Mateus 24, voltando ao versículo 6, Jesus começou a dizer algo. Ele disse no versículo 6, E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Essas coisas são do mundo político. Ele disse, cuidado para que não fiquem perturbados. Por quê? Porque é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então ele disse, vocês verão algumas coisas, mas ainda não é o fim. Vejam o versículo 7. Ele diz, pois nação farão o quê? Se levantarão contra nação, e o reino fará o quê? Vai se levantar contra reinos, e haverá fomes e pestilências e terremotos em vários lugares. Tudo isso, diz a Bíblia, no versículo 8, é o princípio das dores. Agora, meus irmãos e irmãs, o que Deus estava tentando nos chamar nossa atenção era que Ele estava tentando nos ajudar a ver que, se quisermos saber se estamos na geração final, precisamos entender a ascensão das nações, a ascensão dos reinos. Em outras palavras, devemos entender algo sobre a ascensão e queda, ou colapso de nações, reinos e governos. De fato, olhem para o livro de Isaías. Vamos abrir nossas Bíblias, com licença, no livro de Daniel. Voltaremos a Isaías. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7, e depois voltaremos. Vocês se lembram que Jesus disse que vocês deveriam ler Daniel e entender Daniel, para entender onde estamos. De fato, no livro de Daniel, capítulo 7, vocês notarão que Deus deu a Daniel em visão a ascensão e o entendimento do que estamos falando agora, para saber onde estamos no fluxo do tempo. Agora observem o que Deus disse a Daniel em visão. Em Daniel capítulo 7, verso 2, a Bíblia diz, Daniel falou e disse, eu vi. Agora lembrem-se de algo que devemos ver. Que deveríamos ser capazes de ver essas coisas. Bem, o que Deus mostrou a Daniel? Daniel disse, eu estava olhando na minha visão noturna, e eis que 4 ventos do céu lutavam contra o grande mar.
Agora, vocês sabem que esses ventos são símbolos de conflito, símbolos de guerras e revoluções e grandes calamidades. Mas diz que quando ele os viu, avançando sobre o grande mar, ou as grandes multidões de pessoas, o versículo 3 diz, 4 grandes animais subiram do mar, diferentes uns dos outros. Então, Deus estava mostrando a Daniel essas 4 grandes bestas que estavam surgindo. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês e eu sabemos que estas não são palavras sobre animais literais. O que os animais representam na profecia bíblica, em Daniel 7, pulando para o versículo 23, a Bíblia diz, assim ele diz, o 4º animal será o 4º reino. E então fica claro que o 4º animal era o 4º reino, o 3º animal, o 3º reino, o 2º animal, o 2º reino, o 1º animal, o 1º reino. Em outras palavras, um animal representa um reino. Então Deus queria que observássemos a ascensão, a queda e o colapso dos reinos. Temos que nos tornar inteligentes em relação a isso. Mas agora, meus irmãos e irmãs, normalmente não dizemos reinos o tempo todo em 2025, mas há outro nome para reinos, com o qual estamos muito em sintonia. Vejam o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 9. O que é um reino ou uma nação? A Bíblia nos dá outro nome, em Isaías capítulo 9. Eu quero que vejamos que a Bíblia usa esses nomes de forma intercambiável. Veremos que a Bíblia usa nomes intercambiáveis. Animais são reinos, elas são nações, eles são governos. Vejam o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 9 e o verso 6. A Bíblia diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos foi dado, e os governos estarão sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Agora, observem o verso 7. Do seu crescimento, qual é a próxima palavra? Governo. E paz não terão fim, onde? Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer. Então nós vemos que a Bíblia usa indistintamente as palavras trono, reinos e governos. E isso faz sentido, porque um rei se senta em um trono, que é o símbolo do seu reino, ou do seu governo. Então, quando a Bíblia diz que esses 4 animais estavam se levantando, está se referindo a esses reinos, nações ou governos. Então, Deus quer que nos tornemos inteligentes para observar e entender a ascensão, a queda ou o colapso dos governos. E uma vez que entendamos isso, poderemos olhar para o governo da América e ver que há coisas acontecendo no governo bem agora, que se as víssemos, saberíamos que esta geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. E então, meus irmãos e irmãs, o que são essas coisas no governo? Há 3 coisas acontecendo bem agora no governo do Sr. Trump para as quais quero chamar nossa atenção. O número 1, em sua natureza, é algo chamado sua política de imigração. Agora, todo governo tem uma política de imigração. Isso não significa que seja bom ou ruim, mas precisamos entendê-lo. Número 2, precisamos entender algo na parte econômica do seu governo. E na parte econômica do seu governo, há uma política que ele aplica, que é chamada, tarifas. E já ouvimos sobre tarifas, e vamos ouvir mais ainda. E é profético por natureza. Isso significa alguma coisa. Meus irmãos e irmãs, na verdade, essas tarifas vão nos levar à grande crise da guerra civil, e isso nos levará à lei dominical, e estamos nos aproximando disso bem agora. Mas muitas vezes não entendemos isso. Eu queria poder jogar tudo isso em nós agora mesmo, mas não veríamos nem entenderíamos. Então, ao analisar os eventos atuais, temos que recuar um pouco e entender o que estamos vendo. Mas a segunda coisa, como dissemos, foram as tarifas, que são uma política econômica do governo. E a terceira é a influência religiosa que está acontecendo no governo. E isso é muito importante.
Número 1, quais eram as 3 coisas? Número 1 foi a influência política, que foi a política de imigração. Número 2, estamos analisando a política econômica, que são as tarifas. E número 3, estamos vendo a influência religiosa no governo. Agora, eu quero prosseguir e começar imediatamente, mas quero voltar atrás, porque a Bíblia e os eventos futuros são como um quebra-cabeça. Agora, muitas pessoas diriam, bem, a política de imigração é boa. Algumas pessoas dizem, a política de imigração é terrível. Mas, meus irmãos e irmãs, não podemos nos envolver na política. E é isso que eu quero que vejamos. Vejam, o diabo é muito astuto e esperto, e ele cegou nossas mentes por meio da política. Quando se apenas viéssemos a Jesus, ele abriria nossas mentes por meio das profecias. Vejam, não podemos ser cegados pela política, não podemos ser democratas ou republicanos, ou liberais ou conservadores. Nós devemos ser estudantes das profecias, filhos de Deus como Jesus foi. E Jesus era um embaixador, e ele nos chamou de acordo com 2 Coríntios 5, 17, 18 e 19 e 20, e 2 Coríntios 5, 15 até 17 a 20, para sermos embaixadores. E A.T. Jones, em sua mensagem sobre o terceiro anjo, falou muito sobre não entrar na política, mas sermos embaixadores. Mas não entendemos mais isso. Vejam, o diabo está tentando nos dividir, e a política vai nos dividir. As políticas econômicas nos dividirão, mas se estudarmos a profecia, ela nos unirá e nos unirá sob a verdade presente. E então queremos ir até Jesus e estudar as profecias juntos. Eu não sou democrata nem republicano, eu não sou liberal nem conservador, e espero que tenhamos bom senso suficiente para entender, antes que isso acabe, que o que devemos fazer é entender como nos prepararmos para o que está prestes a acontecer neste mundo como uma surpresa esmagadora. E Jesus ama o Sr. Trump, ele ama o Sr. Vance. Jesus, a propósito, ama o Sr. Biden e a Srta. Harris. Ele ama cada pessoa, e você e eu deveríamos ser como Jesus. Devemos amar os políticos e as pessoas, mesmo que não concordemos com eles. E devemos ser capazes de ver que eles são crianças preciosas que precisam ser salvas para o reino de Deus. E é nosso trabalho, como membros da igreja remanescente, entender e transmitir a mensagem para preparar as pessoas antes que seja tarde demais. Mas para fazer isso precisamos ver e precisamos entender.